Uma palavra para os nossos corações. Lucas capítulo 24, verso 49. Quero louvar a Deus pela vida da minha vaza, a Paula. A Paula vai para o céu fácil, porque casado com o missionário Elton há 19 anos. Todo dia me ouvir pregar, fala, como é que você aguenta isso? Ela fala, vamos aí. Ou converte ou converte? Ou converte. Como é que você aguenta me ouvir todo dia, Paulo? Eu falo assim, a gente vai de glória em glória. Aleluia, Lucas 24, 49, escrito está: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. O povo de Deus, o povo da aliança, o povo escolhido, separado por Deus, sempre que eles passavam por um período de cativeiro, quer seja esse cativeiro fora da pátria, fora da nação, ou quer seja esse cativeiro dentro da própria nação, Deus sempre levantava um libertador. Quando o povo estava no cativeiro egípcio, cativeiro esse que durou 430 anos, Deus levantou Moisés, através dos sinais que Deus operara no Egito, tira o povo do Egito, e a Bíblia diz que Deus conduz este povo pelo caminho do deserto 3 meses, após a tirada do povo do cativeiro egípcio. Êxodo, capítulo de número 19, o povo chegou ao pé do Monte Sinai. Quando o povo está ao pé do Monte Sinai, Deus fala para Moisés, sobe ao cume do monte, porque eu quero ter um tete a tete contigo. Eu quero falar contigo face a face. Quando Moisés subiu ao cume do Sinai, Deus falou: Moisés, eu tenho um pacto para propor para o meu povo. Eu tenho uma aliança para fazer com eles. Eu tenho um propósito com o meu povo. Moisés pergunta a Deus: e qual é a condição dessa aliança? O que o povo deve fazer para que essa aliança seja firmada, alicerçada? Deus falou: Moisés, eles não precisam fazer muita coisa, é só obedecer os meus estatutos, as minhas leis, os meus preceitos, e eles serão, número 1, a minha propriedade peculiar, número 2, o meu sacerdócio real, número 3, povo exclusivo de Deus, número 4, eles serão o bichinho de Jacó. Moisés desce, faz a proposta para o povo e diz: olha, Deus tem uma proposta. Deus quer fazer uma aliança com vocês sob a condição de obediência. O povo diz: topamos, aceitamos. Moisés sobe no cume do monte e fala: Deus, o povo aceitou a proposta, o povo aceitou a aliança. Então, em Êxodo capítulo 19, nós entendemos que Deus fez uma aliança com o seu povo, mas ora, esse povo quebra a aliança. Quando este povo chega na terra da promessa, em Canaã, o celeiro está farto, tem churrasco todo final de semana, tem porta de emprego aberta, a saúde está perfeita, não tem para que buscar ao Senhor. Aí Deus diz: então eu entendi o que? Só tem avivamento no meio de vocês quando eu toco na finança de vocês. Deus levanta os midianitas e os amalequitas que oprimiu Israel por 7 anos, a ponto do texto em Juízes capítulo 6 dizer que Israel empobreceu muitíssimo, porque abre o celeiro, não tem o que comer. A Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor, e eu gosto disso aqui, porque avivamento nunca vem quando estamos vivendo período de festa. Avivamento só vem no período de crise. Por quê? Porque no período de crise a gente adoramos como se fosse o último culto, a gente pregamos como se fosse a última pregação, a gente cantamos como se fosse. Eu vim dizer essa noite que a Atalaia será incendiado pelo verdadeiro avivamento que vai começar na tua casa.
lamento, mas tem celeiro. O celeiro está farto. Caíram de novo na apostasia. Israel está vivendo um período tão caótico que Deus chama o profeta Jeremias para um particular e Deus vai desabafar com o profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 16, Deus disse: Jeremias, o meu povo me deixaram e fizeram imagens feitas por mãos humanas, se curvaram diante de obras feitas por mão humana e queimaram incenso a deuses estranhos. Incenso na Bíblia, pastor José Barbosa, fala de adoração. O que Deus está dizendo é: o povo do pacto, o povo da aliança, ora mexe, está adorando a deuses estranhos. E se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a glória dele. Então não tem esse negócio de cantar no culto, mas cantar funk na balada. Não tem esse negócio de cantar na igreja, mas em casa é calcinha preta, bonde do forró. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se é incenso, tem que ser para ele. Se é adoração, tem que ser exclusivamente dele. Aleluia! A situação está tão caótica que Deus, no capítulo 2, verso 13, diz: Jeremias, o meu povo me fizeram duas maldades. A primeira, a mim me deixaram um manancial de águas vivas. E número 2, fizeram para si cisternas rotas que não retêm água. O que Deus estava dizendo é: o meu povo está vivendo de aparência. Quem olha para eles parece que está cheio. Quem olha para eles parece que tem Deus. Só que são cisternas rotas, pastor. E o que é cisterna rota? É cisterna rachada que não retém água. O que Deus está dizendo é: quem olha para o meu povo de longe pensa, está cheio, mas quando se aproxima percebe que está vazio. Quem nunca viu alguém cantando pelo Facebook e você disse está cheio, mas parou para conversar uma hora, percebeu, está vazio, tem nada de Deus. Quem nunca ouviu alguém pregar no YouTube e você disse: nossa, que homem cheio de Deus, vai conhecer a vida dele, bate na mulher, é mau caráter, compra, não paga, porque está vivendo de aparência. Meu Deus! A situação está tão caótica que Deus chama o seu povo em Jeremias capítulo 18 de vaso quebrado dentro da olaria. A situação, pastor, está tão caótica que em Ezequiel capítulo 37 Deus compara o seu povo como um vale de ossos sequíssimos. Esse povo agora, eles vão ser enviados para o cativeiro babilônico, porque Deus entendeu o que? O meu povo só me adora quebrado. O meu povo só me adora moído. O meu povo só é de verdade quando eu quebro. Então lá vai. Deus prefere uma verdadeira adoração de um vaso quebrado do que uma falsa adoração de um vaso inteiro. Então, se for para ver ou para Deus ouvir a verdadeira adoração, precisa me quebrar, te quebrar, ele vai quebrar. Missionário entra, e depois que ele me quebrar, e depois que ele nos quebrar, ele vai jogar fora. Não, é lá no tráfico que faz isso. Quando te quebra, joga fora. É lá no forró que faz isso. Se quebrou, joga fora. Aqui não, te quebra, mas ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, subirão como asa de águia, subirão como asa de águia, subirão como asa de águia. Aleluia! Glória a Deus! Deus prefere uma noiva quebrada adorando do que uma prostituta se prostituindo inteira. Deus prefere uma noiva quebrada, mas
se sai a verdadeira adoração do que um vaso cheio, um vaso inteiro, mas se não tem adoração genuína. Já estou chegando no texto. Meu Deus. Se não der para dar glória, fala ai. Avivamento não é com mensagem coach. Eu não saí do fraternidade para te balangar e dizer Deus vai te dar. A mensagem hoje é arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Meu Deus. Deus manda o povo para o cativeiro babilônico, 70 anos, pastor. José Barbosa, é interessante que para livrar o povo do cativeiro egípcio, Deus levanta Moisés, crente. Para livrar o povo do cativeiro dentro de Israel, Deus levanta Gideão, crente. Mas para livrar o povo da Babilônia, Deus não levantou um crente. Deus levantou um ímpio por nome de Ciro. Não entendi. É que quando não tiver crente para ajudar, Deus levanta ímpio. É que quando não tiver crente para Deus usar, Deus levanta ímpio. Mas você não fica nesse cativeiro. Deixa eu ver quem tem glória para dar glória aqui. Deixa eu ver quem tem aleluia para dar aleluia aqui. Cadê os vasos? Já chegaram? Cadê os vasos? O oleiro está na olaria. Eu vim debaixo de uma autoridade profética. Quando Deus levanta Ciro, pastor José, ele tira ou autoriza o povo voltar para Jerusalém. Quando o povo volta para Jerusalém, quebraram de novo a aliança, quebraram de novo o pacto com Deus. E Deus agora permite que o Império Romano invade Israel, invade Jerusalém, pastor. E o Império Romano não levou o povo cativo para Roma, fez o povo ficar cativo na própria pátria, pagando tributos, pagando imposto. Quem manda é os romanos, quem determina é os romanos. Aí aparece no cenário de Israel um mensageiro, e a mensagem do mensageiro é raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O reino do céu já está no meio de vós. João, tu és o Cristo? Eu não. Eu sou tão pequeno diante dele que eu batizo é com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, tu és o Cristo? Eu não. Ele é tão maior do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. João, tu és o Cristo? Eu não. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Eu não sou o Cristo. Pastor José Barbosa, a Bíblia diz que João sai do deserto, vai para o palácio, e Herodes disse: João, prega uma mensagem coach aqui, fala que a roda gigante vai passar dentro da pequena, fala que a minha vitória vai ter sabor de mel. João disse: não, a mensagem é: larga a mulher do teu irmão, porque senão Deus vai matar você. Aleluia! João, mas aqui é o palácio, não interessa, a mensagem é a mesma. Mas João, a mensagem cura no deserto. Eu sou profeta, não me vendo, prego no palácio, prego no deserto, mas a mensagem não muda. Deixa eu ver quem vem comigo, deixa eu ver quem vem comigo. Aleluia! Pastor José, mataram João, degolaram, arrancaram a cabeça, como se dissesse: matei a profecia, matei o profeta. Ninguém prega mais arrependimento. Aí Jesus surge dizendo: arrependei-vos, 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 porque o reino dos céus já está entre vós. Aleluia! Espírito Santo. O contexto aqui é que Israel está sendo subjugado por Roma. Quando Jesus surge dizendo: o reino do céu já está entre vós,
O povo criou uma expectativa. Qual é? Se ele é rei, tem reino, ele vai confrontar o Império Romano, vai conquistar o Império Romano e a gente vamos nos livrar do jugo de Roma. Só que eles não entenderam que reino é esse que Jesus está pregando. E tem um perigo, pastor José Barbosa, quando a gente não entende o que é reino, quando a gente não entende o que é reino, a gente fica hashtag chateado, cara feia, pirracento, bicudo, se não cantar no microfone, não entendeu o que é reino. Quem não entende o que é reino, fica hashtag vou desviar, se a foto não tiver no cartaz, não entendeu o que é reino. Quem não entendeu o que é reino, ele desmarca com o pastor, se o Pix não cair primeiro, não entendeu o que é reino. Quem não entende o que é reino, se a enfermidade chegar, ele dizia, porque diz, Deus não podia deixar a enfermidade chegar. Não entendeu o que é reino. E o que é reino? Ele pode não te curar aqui, mas a morada está preparada. Ele pode não te dar aqui, mas tem uma morada preparada. Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado. Quer ver que eles não entenderam o que é reino? Eles começaram a brigar. Está tranquilo. E qual é a briga deles? Senhor, no teu reino eu quero assentar na cadeira de destaque. É que quem não entende o que é reino, quer ficar aqui, ó. Tem pregador que nem convidado já chega e vai pra lá. Verdade. E se não chamar pra lá, sai falando, não entendeu o que é reino. É desse jeito, Jesus. E não entende o que é reino, briga por óleo na cabeça. Vou sair daqui porque o pastor não me ungiu até hoje, 20 anos de ministério, não entendeu o que é. Meu Deus. Não, eu vou para outra igreja porque lá eles vão me honrar. Olha, não entendeu o que é reino. Reino não é ter, é ser. Glória a Deus. Estou pregando pra gente, não tem foto no cartaz, mas tem nome no livro da vida. Aleluia. Eu queria entender, pastor José Barbosa, essa geração que fica preocupada com foto no cartaz. Quando Jesus voltar, não vai ter um anjo com um e-book olhando se sua foto está lá. Vai olhar se o seu nome está lá. Eita Deus. Tem muita gente que tem foto no cartaz, mas não tem nome no livro. Papai. Jesus diz, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. Mas eu preguei, mas eu não te conheço. Deus forte. Glória a Deus. Jesus pega uma moeda e ele fala, que rosto é esse que está na moeda? Os discípulos disseram, é de César. Jesus diz, pois bem, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, eu não vim confrontar César, eu vim também pagar tributo. Eu vim também obedecer. E a Bíblia diz agora, pastor, quem tem uma expectativa criada, ele tem reino, eu vou sentar no lugar de destaque. Jesus disse, o meu reino não é aqui. E por que o reino dele não é aqui, pastor? Porque na terra, todo reino tem data para nascer, mas tem data para morrer. Saul, o primeiro rei de Israel, reinou 40 anos, morreu. Davi assumiu 40 anos, morreu. Salomão veio 40 anos, morreu. Todo o reino da terra nasce e morre, mas o dele não. E por que o dele não? Porque o dele jamais
a cadeira vai ficar vazia. É Deus. Quer ver que é verdade? Isaías capítulo 6, verso 1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, a cadeira governamental da terra está vazia, mas a dele está ocupada. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime. Apocalipse capítulo 4. Séculos depois, João olhou e o trono ocupado. Glória a Deus. Aí Jesus vem pregando, missionário ali: o reino dos céus está no meio de vós. Só que ele foi traído e ele agora está indo para o Gólgota, na via dolorosa. Meu Deus, aleluia. E quem entende o que é reino faz igual Jesus. O que? Na cruz não perde uma alma. Ele poderia estar hashtag chateado com o pai, dizendo: não vou pregar para esse ladrão. Mas ele entendeu o que é reino. O que? Ele pode não me tirar da cruz agora, mas ele vai tirar a alma deste ladrão do inferno. Hoje mesmo estarás comigo. Aleluia. Ele morre, sepultado. E no domingo de manhã, de madrugada, as irmãs, as Marias, estão indo no sepulcro, o pastor José Barbosa, para ir embalsamar, passar bálsamo no corpo dele. Quando chega, a pedra está removida. É Deus. Ela se assusta e diz: levaram meu mestre. 2 anjos com vestes resplandecentes aparecem e diz: por quê? Estais buscando um vivo no meio dos mortos. Ele não está mais aqui. Está onde? Está no bairro Atalaia, no primeiro Avenida Atalaia. Ele está na igreja dizendo: o sepulcro está vazio, mas a igreja está cheia. A cadeira governamental pode ficar vazia, mas a cadeira da igreja. Senhora Claudier, a pedra não foi removida para Jesus sair, porque ele ressuscita com um corpo glorificado, então não tem pedra que impede ele. Então por que a pedra foi removida, pastor Deuri? Para quem está de fora possa entrar e testificar. O quê? Aquele não está mais. As mulheres voltaram correndo, o pastor José, e disseram: ele não está lá, ressuscitou. A Bíblia diz que os discípulos vão correndo. João olha e fica triste porque não vê o corpo. Pedro dá uma esticada e vê um lenço dobrado. Pedro se alegra, porque quando Jesus dobrou o lenço, ele estava dizendo: eu vou. Glória a Deus, aleluia. Mas eu vou voltar. Glória a Deus. Aleluia. E é interessante, pastor José Barbosa, que quando a gente cria expectativa em alguém, e esse alguém não, ele supera, ou ele de fato realiza aquilo que nós esperamos dele, a gente frustramos. E a Bíblia diz que tem 2 discípulos frustrados, indo para Emaús. Emaús é terra de gente frustrada, missionária ali. Eles estão indo frustrados no domingo, e eles vão cochichando, falando entre si. E quem aparece do lado deles? E Jesus vai andando com eles, pastor Carlos, e eles não conheceram ele. Porque quando a gente estamos frustrados, Jesus assenta na mesa e a gente não percebe. Jesus anda com a gente não se percebe. Jesus fala com a gente não percebe. E ele pergunta: o que é que vocês estão cochichando? É, papai. Aí eles disseram: por acaso é tu, peregrino em Jerusalém, não sabe das coisas que têm acontecido? Jesus pergunta: qual? A respeito do profeta, o Messias, aquele que nós achávamos que iria nos libertar do jugo de Roma. Olha para você ver, expectativa frustrada. A gente achou que ele ia nos libertar. É, Jesus, aleluia. Aí Jesus fala assim: mas peraí,
está escrito nos livros de Moisés, nos livros dos profetas, nos livros de Salmos, que convinha que ele padecesse e morresse no terceiro dia ressuscitasse. Glória a Deus, aleluia. E Jesus vem dando uma aula de Bíblia, e quando está chegando em Emaús, é o texto que diz: Jesus faz que vai passar. Jesus é terrível. Por quê? Tem hora que ele faz que vai passar só para ver se a gente quer convidar ele. Glória a Deus, Ele faz que vai passar, aí eles falam: fica conosco, porque o sol já se declina. Parece que eu vejo Jesus dizendo: é isso que eu quero. Pastor Leuri, quando assentaram na mesa, e é cultura judaica o visitante abençoar o alimento. Deram o pão para ele e disseram: abençoa o alimento. Aí ele começou a partir o pão. Senhora Claudiene, quando eles olharam, pensaram: ninguém parte o pão como ele parte. Ninguém parte o pão como ele parte. Quando abriram os olhos, reconheceram, mas ele desapareceu. Aí um olhou para o outro e disse: mas por acaso não ardia em nosso coração quando ele pregava para nós? Avivamento sem palavra não é avivamento. Avivamento sem Bíblia é entretenimento. A nossa geração precisa voltar para a palavra. A palavra tem que arder. A palavra tem que arder. glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Eu fui no culto e foi um avivamento. Quem pregou não teve palavra, só louvor. Não é avivamento. Quer ver? Jeremias disse: Senhor, não prego mais, não profetizo mais, não faço menção do teu nome. Mas quando eu penso em parar, Meus ossos. a tua palavra me arde meus ossos. Eu estou pregando pra gente aqui que já tentou parar, até perdeu a conta. Você já tentou parar só esse ano mais de 10 vezes. Aí quando você pensa em parar, a mensagem vai lá na sua estrutura, vai lá nos seus ossos e começa a arder. Você diz: não dá pra parar, não dá pra parar, não dá pra parar, não dá pra parar. Meu Deus. Eles voltam para Jerusalém. Porque você não foi chamado para ficar na terra da frustração. Você foi chamado para ficar em Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, ele diz: nós vimos o mestre e estamos 11 dentro de um cenáculo. Quem aparece sem precisar abrir a porta? Jesus. O mestre. Glória a E Deus. ele chega e diz: Pai seja convosco. Alguém entendeu? Eu vou repetir para que mais pessoas entendam. Emaús é terra da frustração, Jerusalém é terra da promessa. Você pode até ter dado uma passada em Emaús, mas o teu lugar não é lá. Você é do ambiente da promessa. Aleluia. Senhora Adriane, quando ele apareceu, eles se assustaram. Só pode ser um fantasma. Aí Jesus disse: sou eu. Quer uma prova que sou eu? Queremos. Olha as minhas mãos. Glória a Deus, aleluia. Olha os meus pés. É Deus. Tocai. Olha para cá, porque isso aqui é sério. Na sexta ele foi furado pés e mãos. No domingo ele está dizendo: toque. Glória a Deus, aleluia. A pergunta é: quando a gente tem um ferimento e alguém vai tocar, o que você fala? Não toca por quê? Pastor Leuri, na sexta foi ferido, no domingo ele disse: pode tocar. Mas Senhor, não vai doer? Já superei. Pastor Luz, e o diabo é terrível. Ora e mexe, ele vem nas nossas feridas do passado e diz: vou tocar para te desestabilizar.
Vou tocar nessa frustração, vou tocar nesse trauma do passado para te desestabilizar. Deus está dizendo, estou curando. O diabo pode, missionário, tentar desestabilizar, tocando no seu passado, tocando nas suas feridas, mas o mestre está dizendo, estou curando todo trauma, estou curando toda ferida. Deixa tocar! Meu Deus! Você crê em palavra profética? Glória a Todo trauma do passado, Deus está curando agora. Aleluia! Palavras que quando você ouve te faz lembrar aquela rejeição, aquele abuso, aquele abandono. Deus está dizendo, estou curando as suas feridas do passado. E o diabo não vai mais desestabilizar por causa das tuas feridas. Tocai! Meu Deus! Pastor José, tocaram nas feridas dele. É, Pai. E ele disse, tem alguma coisa para comer, porque o Espírito não come. Aleluia. Deram pão e peixe, ou peixe e mel. Aí Jesus vai começar a dizer, não era necessário que eu sofresse tudo isso? Não está escrito que eu precisava padecer? Glória a Deus. E agora no verso 49 que nós lemos, ele diz, ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Até quando? Missionário Elton, para eu receber a promessa é só ficar em Jerusalém? Em nome de Jesus. Então é fácil. Ah, é? Então vamos lá. Aonde é Jerusalém? Ou o que é Jerusalém? Pastor Deri, Jesus estava dizendo, vocês querem receber a promessa? Fique em Jerusalém. Então tá fácil. Vamos conhecer o contexto de Jerusalém. Mateus 23, Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar? Ou seja, o lugar da promessa tem desunião. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos como a galinha junto os seus pintinhos e vocês não? Jesus estava dizendo, pastor Graziele, vocês querem receber a promessa? Fica no lugar que vão te apedrejar. Vocês querem receber a promessa? Fica no lugar que vão ranger os dentes doido querendo voar em você. Quer receber a promessa? Fica no lugar que você vai chorar. Quer receber a promessa? Fica no lugar que vão te causar dor. Quer receber a promessa? Fica no ambiente que quando você chegar, pessoas vão sair porque não vai ter a tua cara. Quer receber a promessa? Fica no lugar que quando você chegar, vão zombar de você. Quer receber a promessa? Fica no lugar de dor. Quer receber a promessa? Fica no lugar onde mais se mata, apedreja, profeta. Não entendi, missionário Elton. É porque o ambiente da promessa, pastor José Barbosa, ele não é favorável. Eu estou pregando pra gente que fez esse questionamento. Não sei porquê eu sou tão humilhada nesse trabalho. É porque o ambiente da promessa, não sei porquê nessa igreja eu sou tão humilhada. É porque o ambiente da promessa, não sei porquê eu sofro tanto. Está no ambiente da promessa. Meu Deus! Santo de Israel. Deixa te usar. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Mas, Senhor, tem pedrada. Quer a promessa? Fica. Glória a Deus, aleluia. É que a nossa geração precisa voltar às mensagens cristocêntricas, pastor. É verdade, Jesus. Tem um coach aí dizendo que Deus nunca vai deixar você ver, tocar naquilo que Ele não pode te dar. Parece que eu vejo Moisés lá do céu dizendo, mentiroso, porque eu vi a terra e não entrei. Glória a Deus, aleluia. Então eu não vim dizer para você que o ambiente da promessa vão te bajular. Eu não vim dizer para você, missionária Aline, que no ambiente da promessa, quando você postar, alguém vai aplaudir. Não, vão te apedrejar. É, papai. Pastor Jean Barbosa, o ambiente da promessa é tão terrível
que os profetas foram mortos ali. É, Jesus. Inclusive o próprio Jesus. Meu Deus. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, neste lugar onde se mata profeta. Meu Deus. Mas, Senhor, até quando? Glória a Deus, aleluia. Santo de Estou Israel. pregando pra gente aqui, pastor, eu não sei pregar como o Senhor, mas eu tenho uma sensibilidade como o Senhor tem. Glória a Deus. E o Doce está me dizendo que por esses dias o diabo lançou um dardo na mente de alguém e disse: sai deste ambiente. Meu Deus. Esse ambiente não é para você. Como pode ser de promessa se você está chorando? É o diabo tentando tirar você do ambiente da promessa. Meu Deus. O diabo soprou na sua mente dizendo: para que cantar se você canta? Os outros são curados, os outros se alegram e você está enfermo. E o diabo está dizendo: sai desse ambiente, sai desse ambiente. Mas eu vim dizer para você essa noite: está doendo, missionário, eu sei. Missionário Elton, a minha vontade é de chorar, chore. Missionário Elton, a minha vontade é de largar tudo, não largue, porque é o ambiente da promessa. Missionário Elton, como eu sei se esse ambiente é de promessa? É por causa desse sofrimento e dessa humilhação que você está passando. O ambiente da promessa, pastor, ele causa dor. Glória a Deus. Esse envio sobre a promessa de meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até aqui do alto sejais revestidos de cor. Glória a Deus, aleluia. Que promessa é essa, pastor Carlos? João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Glória a Deus, Aleluia. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meu Pai. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Meu Deus. Eu vou enviar o outro. E ele é o Consolador. Por que ele é o Consolador? Porque o ambiente da promessa é doloroso, então precisa de alguém para consolar. Eu vou enviar o Consolador, mas eu virei e vos levarei para. Ele estará em vós, habitará em vós para sempre. Aleluia. Pastor, quando Jesus faz a promessa, deixa eu fechar a Bíblia aqui. glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando Jesus faz a promessa, tinha cerca de 500 pessoas. Só que vai passando nos dias e o ambiente da promessa foi machucando e as pessoas foram saindo. Meu Deus, aleluia. Lembra que quando você converteu, aquela amiga ia com você, estava com você, hoje não está mais? É verdade. Aquela ovelha que você cuidou, hoje saiu do ambiente da promessa? É, Jesus, aleluia. É porque não suportou. Meu Deus. Então não tenha vergonha das suas cicatrizes. Meu Deus. Glória a Deus. A sua cicatriz prega muito mais do que a sua eloquência. As suas cicatrizes cantam muito mais do que a sua voz afinada. Eu estou pregando, missionária Claudine, pra gente, quando passa, alguém olha a cicatriz e fala: essa prega sem abrir a boca, esse prega sem abrir a boca, porque ela tem marcas, ela tem marcas. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aí Jesus fala assim: ó, fica aqui. E depois de falar isso, ele tira eles, pastor. Eles tiram ele do lugar da promessa e levam para Betânia, aproximadamente 10 quilômetros de distância. A pergunta é: se é para ficar, por que Jesus tirou? Porque uma coisa é você permanecer no ambiente que te machuca. Você já está, vou ficar. Outra coisa é Deus te tirar e falar: fica lá. E você tem que voltar com suas próprias pernas. Eu vou lá para aquele lugar onde eles vão me rejeitar. Mas é o lugar. Meu Deus. Glória a Deus. Aí ele estende as mãos sobre eles, pastor, e diz:
eu vos abençoo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E ele foi assunto ao céu. E olha o texto. E eles voltaram para o ambiente da promessa, murmurando, jubilando e adorando, e estavam sempre Glória a Deus. no templo. E eu gosto disso, por quê? Eles só não iam para o templo quando o pregador revelava CPF. Eles estavam sempre. Não, eu vou no culto hoje porque o pregador é de fora. Não, tem que estar sempre. Não, eu vou hoje porque o profeta revela documento. E documento não é para ser revelado. Eu não quero que ninguém revele meu CPF porque é exclusivo, não é para ser revelado. Não, eu vou lá hoje porque o pregador que vai pregar é o meu preferido, tem que estar sempre. Eu vou lá hoje porque o culto hoje é de louvor, não, tem que estar no estúdio. É sempre. Santo é o teu Aí nome, alguns Jesus. foram embora, pastor. Aí em Atos capítulo 2 diz: e cumprindo-se os dias de Pentecostes, Glória a Deus. estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eita Deus. E de repente, eu gosto desse de repente. Por quê? Parece que tudo está perdido de repente. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, toda aquela casa. E quem não espera no ambiente da promessa não entende quem espera. Quer ver? Quando eles olharam, disseram: só pode estar bêbado, só pode estar embriagado. Pedro toma a palavra e diz: aqui não, às 9 da manhã não tem ninguém embriagado. Nós estamos vivendo a promessa.
sofreu demais. Você já perdeu noite de sono. Você já foi ferida. Vai sair agora do ambiente. Já te humilharam demais, pastor. Já te caluniou demais. Já te machucou demais. Você suportou tudo isso. Chegou aonde chegou. Vai parar agora. Vai parar agora. Mas missionário Elton, eu cuidei da ovelha. E a ovelha era bode. Vai sair agora, rapaz. Mas missionário Elton, eu abri porta. Eu tirei roupa do meu guarda-roupa e tomei uma punhalada. Vou sair. Sai não, meu filho. Quem perdeu foi quem saiu. Porque quem está no ambiente recebe a promessa. Aleluia! Glória a Deus! Tu é grande, Jesus! Já estou vendo gente chorar. Avivamento é lágrimas. Ei, papai! Senhora Claudine, vai parar agora, minha amiga? Tu já sofreu tanto. Pastor Hudson, vai parar agora? Ei, Deus! Espírito Santo! Glória a Deus! Espírito Santo! Espírito Santo! Obrigado, Espírito Santo. Neste momento, Pai, nessa graça. Pai, glorificando Tu és maravilhoso, Senhor. Deus forte! Renova, Senhor, teu povo. Pastor, perdoa o horário, mas o ambiente é profético. Deixa Deus te usar, Amaral. Missionário Elton, vai valer a pena eu sofrer por causa do ambiente da promessa? Deixa Deus te usar. Glória a Deus, aleluia. Então me fala quais são os benefícios. Vamos lá. O primeiro benefício que Joel disse: os vossos jovens profetizarão. Então vale a pena sofrer o ambiente da promessa, porque no ambiente da promessa tem profecia. Aleluia. E a Bíblia diz que se não houver profecia, o povo se... Vai valer a pena sentir essa dor? Vai. Por quê? Porque os velhos terão sonhos. Aleluia. Então o ambiente da promessa apóstolo Deuri tem sonho. Vai valer a pena sofrer tudo isso? Vai. Por quê? Porque no ambiente da promessa os moços terão visões. Aleluia. Glória a Vai Deus. valer a pena, missionário Elton? Vai. Por quê? Porque quando Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Aleluia. Só que Jesus é terrível, porque ele sabe que pregador tem hora que infla, e pregador não tem glória, cantor não tem glória. Jesus diz: vai ter 5 sinais que vai seguir, mas não é no nome do pregador, é no meu nome. Aleluia. Quais são o sinal? Número 1, vocês expulsarão demônios. Glória a Deus. Número 2, pegarão serpentes. Meu Pai. Número 3, falarão novas línguas. Aleluia. Número 4, se beberes alguma coisa mortífera, Não não te fará. Me explique esse negócio, missionário Elton.
pode preparar aquele pudim que você gosta e oferecer para quem quiser. Pega, abençoa e come. E ainda agradece e fala, manda mais. Mas tem uma macumba aí, manda mais. Aumenta a macumba, aumenta o pudim, aumenta a picanha, manda o que quiser. Porque ele disse que não me fará. Aleluia. Você não tem a vela aqui para fechar a igreja. A vela vai queimar. Mas não vai fazer? Glória a Deus. Senhor ali, e o quinto? Imporão as mãos sobre os enfermos. Os curarão. E os? Glória a Deus. Aqui tem um porém. Imporão as mãos sobre os enfermos e os Curarão. Tem hora que você vai ser usado para curar, estando ferido. É desse jeito, Jesus. Me dá a Bíblia, te dou. Atos capítulo 28. Uma víbora picou a mão de Paulo. E segundo a Bíblia, era letal. Picou, morre. E eles olharam e disseram, a qualquer momento ele cai duro. Paulo sacudiu, a víbora morreu. Aleluia. Aí Jesus disse que Glória a Deus. Glória a Deus. ele joga a Bíblia no fogo. Aí chega Públio, pai daí, chefe daí, diz, Paulo, meu pai está enfermo. Ora por ele. Glória a Deus. Aleluia. Aí Paulo olhou e falou assim, eu vou. Mas Paulo, você está ferido, mas ainda liberar. Glória a Deus. Aí Paulo ferido põe a mão no pai de Públio, cura pai de Públio. E eu encerro de fato. Você quer saber qual é a área que Deus mais te usa? Qual é, missionário? É a área que a serpente mais ataca. Desse jeito. Eu não gosto de ouvir ela cantar. Deus te usa no meio. Não gosto de ouvir o Elton pregar. Quase ninguém gosta. Porque Deus me usa na palavra. Claudiene, a cobra sempre vai atacar a área de Deus. Por que a cobra cometeu a mão de Paulo? É com a mão que Paulo escreve as cartas. É com a mão que Paulo impõe cures enfermos. Aleluia. Feche teus olhos aí. Eu vejo lágrimas Senhor no Jesus. rosto de muita gente aqui. Meu Deus. É que tem hora, pastor José Barbosa, a gente chega tão religioso e senta do lado de alguém e a gente não tem a capacidade de nem dizer assim, Jesus te ama. É verdade, E Deus. essa pessoa está com uma guerra espiritual, o diabo dizendo, sai desse lugar, larga esse pastoreio, sai dessa igreja. E essa pessoa está aí, talvez pensando em suicidar. Talvez dizendo, é o primeiro e último a bala atalaia, eu não volto mais nunca. Sabe de nada, inocente. Tu vai estar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Fecha teus olhos aí. Glória a Deus. Fecha teus olhos aí. Agora que o Espírito Santo começa a passar bálsamo. Missionária Aline, eu sei que Deus usa a senhora e usa muito teu esposo. Mas o Espírito Santo assim diz para ti. Estou passando um bálsamo nas suas feridas. Santo, santo é o teu nome. Eu permitia feridas porque eu tinha que usar você através das feridas. Deus vivo. Mas eu estou passando um bálsamo nas suas feridas agora. E se não te respeitarem pela tua história de vida, terão que te respeitar pelas tuas cicatrizes. Deus vivo. Olha como o Espírito Santo te toca agora. Espírito Santo. Olha como ele vai passando um bálsamo aí agora. Deus vivo. Sinta esse bálsamo curando as suas feridas aí. Santo. Santo é o teu nome. Enquanto eu pregava, e isso não é para a glória de pregador, mas o Espírito Santo me fez ver a sua mente e você falou, Deus está falando comigo. Aleluia. Se não respeitar a tua história, vão ter que respeitar as tuas cicatrizes. E são muitas. E fica tranquilo que você sem abrir a boca, você já é uma pregação.
Olha como eu te toco, filha. Aleluia. Pai, obrigado por este abala atalai. Louvado seja teu nome, Jesus. Ó Deus, se as pessoas ficaram aqui até essa hora é por causa da tua palavra. Glória a Deus. E avivamento, ó Pai, só é produzido pela palavra. Sustenta este homem, sustenta essa mulher. Não é a hora de sair do ambiente da promessa. Tem uma recompensa te espera. Em nome de Jesus. Tem alguém essa noite que está afastado, saiu do ambiente da promessa e quer reconciliar? Vem correndo aqui. Se for homem, eu quero dar um abraço. Se for mulher, tem uma irmã para te dar um abraço. Essa mensagem falou contigo, você saiu do ambiente da promessa, mas você quer retornar para o ambiente da promessa. Tem alguém?